Olá, estudantes! Nós veremos nessa videoaula sobre o manejo da umidade relativa na câmara de armazenamento de frutos. Nosso assunto é muito interessante porque ajuda a conservar a vida pós-colheita dos frutos e reduzir as perdas, que são extremamente altas na fase de pós-colheita. Nós veremos inicialmente alguns problemas associados à umidade relativa muito alta ou muito baixa, alguns fatores que afetam a desidratação. Nós veremos também de onde vem e para onde vai a água na câmara de armazenamento e falaremos um pouquinho sobre a mensuração ou a medição da umidade relativa do ar em câmaras de armazenamento. Qual o problema de manter a umidade acima do ideal, ou seja, excessivamente alta? O mais conhecido deles são as podridões. Então, podridões em frutos são causados por fungos, e esses fungos eles são favorecidos pela umidade relativa muito alta. No momento que a água condensa, que ela passa do vapor para o líquido aqui na baga dessa uva, por exemplo, ela vai proporcionar condições para os fungos se desenvolverem e causarem podridões. Em alguns frutos ocorre rachadura, como na maçã, escurecimento da polpa, o aspecto farináceo da polpa, quando a umidade está muito alta. Mas, de longe, para a maioria dos frutos, as podridões são o principal problema da umidade do ar muito elevada. Por outro lado, se a umidade estiver muito baixa, ou seja, abaixo do recomendado, ocorrerá uma transpiração excessiva. Essa transpiração causará o aspecto murcho do fruto, que deprecia a qualidade visual, causará perda de peso, que resulta em menos volume de frutos vendido, e em algumas situações, algumas espécies, o fruto fica não crocante. Uma perda de peso acima de 5% já observa-se depreciação na qualidade visual desses frutos. Então, muito importante não manter a umidade muito alta e nem muito baixa. Então, para cada espécie existe, ou para cada grupo de espécie, existe uma faixa de umidade relativa mais adequada. Fatores que influenciam a desidratação, então, ou a perda de água na forma de vapor desses frutos. A característica do fruto, a área superficial dele, as características dessa superfície e fatores ambientais da câmara, como a temperatura, umidade e movimento do ar. Veremos um pouquinho de cada um na sequência. Então, característica do fruto. Quanto maior a relação área superficial-volume, relação superfície-volume, maior vai ser a perda de água. Então, em frutas pequenas, vai se perder mais água, vai se murchar mais do que frutas grandes ou vegetais grandes. Temos dois exemplos aqui, um grupo, diríamos aqui, um grupo de folhosos, que tem uma área superficial mais alta do que a uva, por exemplo, ela vai perder muito mais água, então essa aqui perde muito mais água, murcha mais em relação ao seu volume, porque ela tem uma grande superfície, volume, uma relação alta, muita superfície para pouco volume, então ela murcha muito rápido. Isso é muito fácil de observarmos na nossa geladeira. Simplesmente coloquem uma uva e um alface e observem dali 2, 3 dias o que vai acontecer. A uva provavelmente não vai apresentar sinais de murchamento, mas a alface apresentará. E frutos maiores, então, murcham menos. Então, tem uma relação superfície-volume menor, ou seja, tem um volume maior em relação à área superficial. Por que isso impacta? Impacta, então, em área de perda de água em relação ao seu volume. Então, essa maçã aqui ela tem um volume muito grande para uma área relativamente pequena de perda de peso. Essa alface, por mais que ela tenha a mesma área superficial dessa maçã, mas o volume dela é muito pequeno. Então ela vai murchar muito mais rápido. Bom, a característica do fruto. Logicamente, então, a morfologia das espécies
ela impacta grandemente na perda de água. Vamos ver aqui. Pêssego, em 85% de umidade, perde em torno de 0,24% de perda de peso por dia. A uva Niagara, aqui já um pouco diferente, já temos a morfologia diferente, né? Já temos uma perda bem menor, em torno de 0,08% por dia. Massa Fuji, uma perda bem menor, então 0,06 aproximadamente por dia, e assim se comporta na maioria dos valores de umidade relativa do ar. Qual a explicação disso? A característica do fruto, a morfologia da sua epiderme. Fatores relacionados ao ambiente da câmara. Temos 3 fatores bem importantes, então temperatura, umidade relativa e movimento do ar. O movimento do ar na câmara, ele exerce um peso bem relevante, que a gente às vezes deixa de lado e fala mais em temperatura e umidade. Veremos essa situação aqui. Primeiramente, vamos analisar a temperatura. Então, temperatura de 0 grau, temperatura de 5 graus. Movimentos de ar, ou seja, quantas vezes se aciona o sistema de refrigeração que liga o evaporador por hora. Então, ambas as situações, 4 vezes, 4 mudanças por hora. Umidade relativa do ar, a mesma, 98%. Qual que foi a perda de massa dessas peras aqui? Depois de 30 dias, 2% na temperatura de 0 grau e 2,6% na temperatura de 5. Após 120 dias, 5,5% na temperatura mais baixa e 6,4% na temperatura mais alta. O que explica isso? Temperatura maior, maior a déficit de pressão de vapor, maior a desidratação, certo? Então temos essa situação aqui. Vamos analisar agora a mudança no movimento de ar. Então temos a mesma temperatura, só que 2 mudanças de ar, duas condições. Uma que muda 4 vezes por hora, outra que muda de 8 a 9 vezes por hora. Ambas numa mesma umidade relativa do ar. O que acontece? A condição que muda mais vezes o ar, ou seja, mais ventilação, resulta numa perda de peso bem mais alta. Então isso aqui vale para outras espécies também, como o caso da uva. Então, o movimento de ar retira mais água da fruta, semelhante a secar roupa num dia seco com vento. Então isso é muito fácil da gente observar em casa. Se nós colocar uma roupa para secar num dia quente e seco, com vento, nossa, é muito rápido. Agora, um dia quente, seco, sem vento, já diminui, já aumenta um pouquinho o tempo de secagem. Se nós tiver um dia úmido, mas que tenha um pouco de vento, a secagem é mais rápida do que um dia úmido sem vento. Então, por quê? Porque o vento ele vai retirar a umidade de próximo da roupa e vai secar mais rápido. O mesmo se aplica à situação de frutos armazenados. Então, em termos de manejo prático disso daqui, um sistema de refrigeração que ele não tem uma eficiência tão alta em reduzir a temperatura, ele vai precisar ligar muitas vezes por dia para baixar a temperatura da câmara, para manter a temperatura baixa. E isso vai resultar em maior perda de peso dos frutos. Um sistema de refrigeração bem dimensionado, bem calculado pelos engenheiros que fazem os projetos, ele vai ligar poucas vezes por dia e vai manter a temperatura baixa. Bom, o que consome água na câmara? O piso da câmara, o evaporador, que condensa a água, e a madeira das caixas, quando se armazena frutas em caixas de madeira. A fonte. Então, fonte de água, a fruta pela transpiração, a umidade que vem do exterior quando se abrem portas, o piso molhado e o sistema de umidificação. Então, o evaporador consome água, por quê? Porque ele condensa vapor de água aqui nessas aletas, precisando então fazer o degelo, que é a retirada desse gelo aqui.
Então pode-se ligar uma água aqui para derreter o gelo, ou passar ar quente aqui dentro para derreter esse gelo. Então existe uma relação entre a umidade do ar e o ΔT. O que é esse ΔT? É a diferença de temperatura do evaporador aqui, da temperatura que passa o gás refrigerante em relação à temperatura do ar. Então, ΔT é essa diferença. Se aqui passa em menos 4, por exemplo, o gás refrigerante, e a temperatura da câmara é 1 grau positivo, a diferença é 5 graus. Então, esse é o ΔT. Então, se nós temos aqui uma situação numa câmara em 0 grau e a temperatura do evaporador, ou seja, a temperatura que passa esse gás aqui é menos 9, nós temos um ΔT de 9. A umidade vai ficar mais baixa do que se eu tiver um ΔT de 4, ou seja, a temperatura do gás aqui menos 4, então o ΔT é 4 graus. Então a umidade vai ter uma tendência a ficar mais alta. Então isso impacta na umidade relativa do ar. Por que acontece isso? Porque esse impacto na temperatura. Por quê? Porque esse ΔT de 9, esse menos 9 aqui, vai condensar muito mais água do que menos 4. Ou seja, a força desse gás com menos 9 de fazer com que o vapor de água se solidifique é muito maior do que o menos 4. A madeira do BIM, então, algumas espécies que são armazenadas em caixas de madeira, como maçã, por exemplo, ela tem a capacidade de consumir 4,5 litros de água, de absorver 4,5 litros de água por bins. Então tem um exercíciozinho aqui, calcular o consumo de água numa câmara de 1.800 bins. Então vocês vão ver o volume de água que é necessário para somente para encharcar a madeira das caixas que são armazenados os frutos. No caso de uva, por exemplo, uva a maioria das vezes são armazenadas em caixas plásticas, né? Que é o ideal, permite a higienização e eliminação de patógenos que causam podridões. A umidificação da câmara, que é o outro fator, né? Nós vimos em aulas anteriores, né? A umidificação então é feita por meio de aspersão de água por bicos, né? Interessante conhecer a vazão desses bicos e o volume de água injetado, para se ter noção do quanto de água está sendo colocada na câmara. Então vamos falar um pouquinho sobre a mensuração da umidade relativa. Bom, os equipamentos que medem umidade relativa são variados, tem higrômetros mecânicos, eletrônicos, psicrômetros de bulbo seco e bulbo úmido, cada um com sua particularidade. Esses higrômetros mecânicos, eles têm um fio de cabelo. Esse fio de cabelo se dilata ou se contrai conforme a umidade do ar. Então, umidade mais alta, fio de cabelo mais comprido, umidade mais baixa, fio de cabelo mais contraído. Então, isso altera esse ponteiro aqui, formando a umidade relativa. Esses equipamentos são poucos precisos para condições de armazenamento de frutas em baixa temperatura e em altos níveis de umidade. Temos psicrômetros eletrônicos de bulbo seco e bulbo úmido. Esses psicrômetros funcionam da seguinte maneira. Tem uma sonda aqui que mede a temperatura que fica com água e o outro fica sem água. Então esse é o bulbo seco e esse é o bulbo úmido. Esse que fica com água, ele vai estar, na maioria das vezes, numa temperatura menor do que o bulbo seco. Por que isso ocorre? Quando o ar da câmara está seco, ou seja, quando ele está atraindo água, uma fonte de água, essa água vai estar evaporando dessa mecha aqui para a atmosfera da câmara. Quando essa água evapora, o que ela precisa para mudar de estado físico, do líquido para o gasoso? Ela precisa de energia. Então, ela absorve calor do ambiente aqui, absorve calor para evaporar. Quando ela absorve calor, o que acontece com a temperatura? Reduz. Então,
Conforme for a diferença de temperatura entre o bulbo úmido e o bulbo seco, quanto maior for essa diferença, menor é a umidade. Então existe uma tabela que a gente vai ver na sequência que tem os valores correspondentes para cada diferença, a chamada diferença psicrométrica, ou seja, a diferença entre o bulbo seco e o bulbo úmido. Então você pode fazer esses psicrômetros, né, com termômetros, não é bem simples. Então 2 termômetros, um com bulbo seco e outro com bulbo úmido, e você vai fazer a leitura da umidade, da temperatura aqui, e terá o valor de umidade relativa do ar com auxílio de uma tabela ou carta psicrométrica. Então essa tabela aqui, ela é uma das formas, né, de você encontrar o valor de umidade relativa do ar. Uma outra é essa aqui, que é uma tabela de fato, né? Que nós já temos aqui a temperatura do bulbo úmido, e a depressão psicrométrica. O que é isso? É a temperatura do bulbo seco menos a do bulbo úmido. Se nós chegar num certo momento e determinar ali e ler a temperatura do bulbo úmido está em 1 grau e a temperatura do bulbo seco está em 1,2, a diferença é 1,2 menos 1, que vai resultar em 0,2. Então 0,2 vai ser a depressão psicrométrica, ou seja, 1,2 menos 1, que é igual a 0,2. Então a depressão psicrométrica é 0,2. A temperatura do bulbo úmido era 1, então a gente somente vem aqui, cruza essas duas informações e chega ao valor de umidade relativa do ar. Então, nesse caso, estava em 96,2%. Percebo, então, que quanto maior a diferença entre o bulbo seco e o bulbo úmido, menor vai ser a umidade, ou seja, mais água evaporou, reduziu mais a temperatura. Se nós tivermos uma diferença de 1 grau, por exemplo, nessa mesma situação, nós vamos ter 81% de umidade, ou seja, o ar muito seco. Então, quer dizer que evaporou muita água, reduziu muito a temperatura do bulbo úmido. Nós construímos um equipamento que mede de forma indireta a umidade relativa. É um recipiente que fica dentro da câmara de armazenamento e um reservatório, né? E uma mangueira que fica para o lado de fora da câmara. Então esse sistema, ele que fica para o lado de fora com a mangueira cheia de água, ele abastece o reservatório que fica dentro da câmara. O ar da câmara, ele passa então por esse tubo aqui, e quanto mais seco esse ar, mais vai evaporar a água. Então quanto mais evapora, mais essa mangueira vai abastecer. Então a gente tem calibragem aqui para algumas espécies de quantos centímetros de água tem que baixar por dia aqui para estar numa condição de umidade ideal. Então ele tem a vantagem de ter uma relação direta com a desidratação dos frutos. E também essa evaporação aqui vai ocorrer em função da temperatura e da umidade. Em outras palavras, é do déficit de pressão de vapor. Então a gente tem uma relação bem direta e um controle da umidade mais preciso, né? Mais apurado. Então essa aqui é uma forma manual do equipamento. Nós fizemos o depósito do pedido de patente de um equipamento com controle eletrônico, né? Com um sensor que mede esse volume de água que é evaporado, e um controle automático da umidade da câmara. Então, um resumo para controlar a umidade: monitorar permanentemente a umidade relativa do ar, usar um isolamento térmico adequado, ou seja, as paredes da câmara têm que ser muito bem feitas. Por quê? Porque vai reduzir o número de vezes que o sistema de refrigeração vai ligar. E isso, então, reduz a retirada de água do fruto. Baixo ΔT, que é aquela diferença entre a temperatura de evaporação do gás refrigerante e a temperatura da câmara. Baixa velocidade dos ventiladores, né? 0,2 a 0,4 metros por segundo é uma velocidade ideal. Adequado sistema de umidificação. Manter o piso da câmara úmido, né? Essa é uma dica bem importante. E monitorar a perda de massa dos frutos. Então essa foi uma videoaula sobre umidade relativa na câmara. Então vimos sobre os efeitos da baixa e da alta umidade
Vimos fontes de onde vem a água e para onde vai na câmara, e um pouquinho do manejo da umidade, ou seja, de como, como se faz o controle da umidade. Então, vai ficar disponível junto com essa aula o material sobre a recomendação de valores de umidade relativa do ar para cada espécie.